Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Trabalhar como motorista de aplicativo em São Caetano do Sul nunca me pareceu particularmente perigoso até aquela noite. Já passava das 2 da manhã, a cidade estava quase deserta e eu estava prestes a encerrar meu turno quando recebi uma solicitação para um endereço afastado, quase na divisa com Santo André, uma área conhecida por ser mais calma, mas também mais isolada. O nome do passageiro era apenas J e a forma de pagamento, dinheiro. Um pouco incomum, mas decidi aceitar. Ao chegar ao local indicado, uma rua mal iluminada e com casas antigas, um homem alto e magro, vestido todo de preto e com um chapéu abafando o rosto, me esperava no portão. Ele entrou no carro em silêncio, sem fazer contato visual, e indicou o destino com um aceno de cabeça. Um cemitério antigo, na zona rural. "Tem certeza?" perguntei, franzindo a testa pelo retrovisor. "Essa hora, no cemitério?" O homem apenas murmurou um sim quase inaudível, e um ar frio invadiu o carro. Apesar da noite quente, liguei o GPS que estranhamente parecia ter dificuldade em encontrar o endereço exato dentro do cemitério. Segui as indicações do passageiro, que eram vagas e sussurradas. Enquanto dirigíamos pelas ruas desertas, comecei a sentir um desconforto crescente. O silêncio do passageiro era opressor, e o cheiro que emanava dele era estranho, uma mistura de terra úmida e flores murchas. Olhei pelo retrovisor algumas vezes, mas a sombra do chapéu escondia seu rosto. Finalmente chegamos aos portões enferrujados do cemitério. O lugar era sombrio, com as lápides antigas e retorcidas sob a luz pálida da lua. O passageiro indicou um ponto específico, no meio das sepulturas mais antigas. "Pode parar aqui", disse ele, a voz rouca e fria como a de um morto. Desliguei o carro hesitante. "Senhor, não há nada aqui. Tem certeza de que é o lugar certo?" Ele se virou para mim pela primeira vez, e a sombra do chapéu se moveu ligeiramente, revelando um vislumbre de seu rosto. A pele era pálida, quase translúcida, e os olhos eram fundos e escuros, sem nenhum brilho, como buracos no vazio. Um calafrio percorreu minha espinha. Senti um medo irracional, como se estivesse diante de algo que não pertencia a este mundo. O homem estendeu uma mão ossuda, com unhas longas e amareladas, para me entregar o pagamento. As notas que ele me deu pareciam frias e úmidas. Ao tocá-las, senti um formigamento estranho nos dedos. "Obrigado", ele sussurrou, e então abriu a porta do carro. Observei-o quando ele caminhava lentamente entre as lápides, sua figura esguia desaparecendo na escuridão e na neblina que parecia surgir do nada. Ele não olhou para trás. Fiquei parado por alguns minutos, o motor desligado, tentando processar o que acabara de acontecer. O cheiro de terra úmida e flores murchas ainda pairava no ar. Olhei para as notas que ele havia me dado. Eram antigas, desbotadas, de uma época que eu mal reconhecia. Uma delas tinha uma inscrição estranha, quase ilegível. Decidi sair dali o mais rápido possível. Liguei o carro e acelerei, olhando constantemente pelo retrovisor, com a sensação de estar sendo observado por inúmeros pares de olhos invisíveis. Na manhã seguinte, ainda perturbado, mostrei as notas para um amigo mais velho. Ele arregalou os olhos ao vê-las. "Meu Deus, essas notas são dos anos 50. De onde você tirou isso?" Tentei explicar a história do passageiro, mas quanto mais eu falava, mais irreal tudo parecia. Decidi ir até o cemitério durante o dia, na esperança de encontrar alguma explicação. Procurei na área onde havia deixado o passageiro, mas não havia nada. Apenas lápides antigas, muitas delas com datas de falecimento de décadas atrás. Em uma delas, uma lápide simples e desgastada, consegui ler um nome: Jonas, falecido em...
A data estava borrada, mas parecia ser de meados do século passado. Ao lado da lápide, algumas flores murchas, idênticas ao cheiro que senti no carro. Nunca mais trabalhei de madrugada, e sempre que passo perto daquele cemitério, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Guardo as notas antigas como um lembrete sombrio daquela noite, do último passageiro da madrugada, que talvez nunca tenha saído da sua última morada. E até hoje, me pergunto quem realmente pegou aquela corrida e para onde ele realmente foi. A noite estava sufocante em Belo Horizonte e eu já pensava em parar. Motorista de aplicativo há 3 anos, eu conhecia cada atalho e cada canto da cidade. Mas aquela corrida, vinda de um bairro tranquilo na região da Pampulha, um pouco depois da meia-noite, seria diferente. O passageiro, Sr. Ramos, tinha um destino curioso. Uma casa antiga e isolada, no topo de uma rua sem saída, no limite da mata do Buritis. Aceitei. Cheguei ao local e uma casa de muros altos e portão de ferro enferrujado se destacava na escuridão. O silêncio era total, quebrado apenas pelo canto distante dos grilos. Esperei. A luz da lanterna do meu celular iluminava o portão, mas não havia ninguém. Pensei em cancelar a corrida, mas o aplicativo piscou, indicando que o passageiro havia entrado. Olhei para o banco de trás. Vazio. Meu corpo gelou, mas o aplicativo mostrava a corrida em andamento e o GPS indicava o caminho para o destino. O carro parecia mais pesado e um cheiro estranho, de terra molhada e metal enferrujado, começou a pairar no ar, vindo do banco de trás. Senhor Ramos? Chamei, minha voz falhando. Nenhuma resposta. Comecei a dirigir, o coração batendo forte no peito. Sentia uma presença forte no banco de trás, como se alguém invisível estivesse ali me observando. O frio que emanava de trás do meu assento era intenso e eu via o vapor da minha própria respiração no ar. Olhava freneticamente pelo retrovisor, mas só via a escuridão. A viagem seguiu em um silêncio opressor. Eu tentava me convencer de que era o cansaço, a imaginação, mas o cheiro e o frio eram reais. Minhas mãos suavam no volante. Finalmente, cheguei ao destino. Uma casa velha, abandonada, com as janelas quebradas e a pintura descascando. A rua era uma subida íngreme, sem saída, ladeada por árvores densas que formavam um túnel escuro. O aplicativo indicou: chegou ao destino. Por favor, avalie sua viagem. Olhei para o banco de trás. O cinto de segurança estava desativado. A porta traseira levemente aberta. O cheiro de terra e metal enferrujado estava sufocante. Saí do carro, em pânico. Olhei para a casa. Estava escura, abandonada, com um ar de melancolia e perigo. Voltei para o carro e liguei o rádio no volume máximo, tentando afastar a sensação de pavor. Foi então que notei algo no banco de trás, onde o passageiro invisível estivera. Um brilho sutil. Uma pequena moeda antiga de cobre no assoalho. Estendi a mão trêmula para pegá-la. Ao tocá-la, senti um choque elétrico gelado, e a moeda parecia exalar o mesmo cheiro de terra e metal enferrujado. Não me atrevi a entrar na casa, mas a curiosidade mórbida me fez pesquisar sobre aquele endereço. Descobri que a casa pertencia a uma família que havia desaparecido misteriosamente décadas atrás. O pai, um inventor, sumiu sem deixar rastros, e anos depois, sua família também. Diziam que ele trabalhava em experimentos com metais e energia, e que a casa era um laboratório improvisado. A moedinha de cobre, corroída pelo tempo, é o único pagamento que recebi naquela noite. E sempre que a vejo,
ou sinto o cheiro de terra e metal enferrujado, lembro-me do passageiro do brilho estranho que talvez nunca tenha deixado aquela casa. E me pergunto, o que será que ele estava procurando ou tentando terminar naquela casa abandonada no topo da colina? Era uma noite de quinta-feira e eu estava exausto. Motorista de aplicativo em Campinas, interior de São Paulo. Já passava da meia-noite e as corridas estavam escassas. Decidi que aquela seria a última. O chamado veio de um bar movimentado no Cambuí. Um cliente com um nome estranho, Senhor Vulto. O destino era uma cidade vizinha, Montemor. O valor da corrida compensava o cansaço. Cheguei ao bar e um homem já me esperava na calçada, afastado das luzes, como se estivesse escondido nas sombras. Ele era magro, com um chapéu cobrindo quase todo o rosto e um casaco velho demais para a temperatura. Entrou no banco de trás sem dizer uma palavra e um cheiro peculiar, de poeira antiga e algo amargo, como cinzas molhadas, preencheu o carro. "Boa noite, Sr. Vulto", eu disse, olhando pelo retrovisor. Ele apenas fez um leve aceno com a cabeça e a sombra do chapéu se aprofundou. Liguei o GPS para Montemor. O caminho era conhecido por mim. Uma rodovia tranquila, com poucas curvas. A viagem seguiu em um silêncio pesado. Eu tentava puxar assuntos sobre o tempo, o trânsito, qualquer coisa, mas ele não respondia. Apenas permanecia ali, imóvel. E o cheiro de poeira antiga e cinzas ficava mais forte, acompanhado de um frio que parecia emanar do banco de trás, apesar do aquecedor ligado. Olhei para o retrovisor algumas vezes, mas nunca consegui ver seus olhos. Depois de uns 20 minutos de estrada, o GPS anunciou: chegando ao destino. Olhei para a lateral da rodovia. Não havia nada além de canaviais e mais canaviais, escuros e indistintos na noite. "Senhor, estamos no meio do nada. Tem certeza que é aqui?" Perguntei, começando a sentir um nó na garganta. O homem se inclinou para a frente e a voz dele era um sussurro arrastado, como areia antiga. "Não é aqui, moço. É mais à frente, naquela cidade." Ele apontou um dedo fino para a escuridão adiante. Olhei para a frente. Não havia nenhuma cidade ali. A rodovia seguia reta, ladeada por mata e plantações. Mas, obedecendo a um impulso inexplicável, continuei dirigindo. E então, aconteceu. As luzes de uma cidade começaram a surgir do nada. Ruas pavimentadas, casas, alguns postes de luz amarelados. Uma cidade fantasma que eu nunca tinha visto, embora conhecesse bem aquela região. Era como se tivesse brotado do chão. O homem indicou uma rua lateral. "Aqui, pode parar aqui." Reduzi a velocidade e parei o carro. A cidade era estranha. As casas pareciam antigas, de um estilo que eu não reconhecia, e as janelas estavam escuras, vazias. Não havia carros estacionados, nem pessoas nas ruas. Um silêncio sepulcral pairava no ar, tão pesado que me dava arrepios. O homem abriu a porta e desceu. Antes de fechar, ele virou a cabeça e, pela primeira vez, a luz fraca de um poste alcançou seu rosto. Não havia pele. Apenas um crânio esquelético, com orifícios negros onde deveriam estar os olhos. O chapéu estava inclinado sobre a caveira e o casaco esvoaçava em torno de ossos. O cheiro de cinzas e poeira antiga era avassalador. "Obrigado",
pela viagem, ele sussurrou, e a voz parecia vir de dentro de um túmulo. Ele começou a caminhar lentamente pela rua deserta daquela cidade que não deveria existir. Vi sua figura esguia se afastar e desaparecer entre as casas escuras. Eu estava paralisado pelo terror. Pisei no acelerador e dei meia volta, saindo dali o mais rápido que pude. Não olhei para trás. A cidade desapareceu tão rápido quanto surgiu. E eu me vi novamente na rodovia escura, ladeada por canaviais. Cheguei em casa tremendo, e no dia seguinte tentei encontrar a tal cidade em mapas antigos e relatos da região. Nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Desde aquela noite, evito dirigir pela rodovia para Montemor depois do anoitecer. E sempre que sinto o cheiro de poeira antiga e cinzas molhadas, um calafrio me percorre. Porque eu sei que dei carona a alguém que me levou para um lugar que não está nos mapas. Uma cidade que só existe na escuridão para aqueles que a encontram ou para aqueles que são chamados para ela. Em Guarulhos, naquela sexta-feira, o cansaço já batia forte depois de um dia puxado. A chuva insistente só aumentava a vontade de largar tudo e ir para casa. Mas a notificação de uma última corrida brilhou na tela do meu celular. Olhei o destino, um lugar chamado Sítio dos Pinheiros, perdido no mapa, um nome que eu nunca tinha cruzado meus ouvidos. Hesitei por um instante, mas a curiosidade e a promessa de uma grana extra me fizeram aceitar. Ao chegar no ponto de encontro, na penumbra de um poste falhando, avistei um homem. Ele se destacava na noite fria. Alto e magro, vestia um sobretudo preto que parecia engolir sua figura. O rosto era pálido, quase translúcido, e os cabelos escuros estavam desalinhados como se tivessem sido penteados pelo vento. Mas o que realmente me perturbou foram seus olhos. Fixos, intensos, pareciam olhar através de mim. Sem piscar, ele entrou no carro como uma sombra. Sem um boa noite, sem um aceno. O silêncio que se instalou no meu pálio era denso, quase palpável. Apenas o chiado dos pneus na pista molhada e o barulho constante da chuva quebrando no para-brisa preenchiam o vazio. Tentei ser simpático, quebrar o gelo. Noite chuvosa, hein? Comentei, forçando um sorriso pelo retrovisor. Ele apenas assentiu levemente com a cabeça, sem desviar o olhar da rua à frente. Perguntei se ele morava longe, e a resposta veio em um murmúrio gutural. Estamos quase chegando. Quanto mais nos afastávamos do centro de Guarulhos, mais a atmosfera no carro se tornava opressora. Uma sensação estranha começou a me invadir, um misto de calafrio e ansiedade. Olhava para o retrovisor e via o rosto pálido refletido, os olhos escuros parecendo brilhar na penumbra. A estrada foi ficando mais escura, as casas raras e distantes. O asfalto deu lugar a um caminho de terra irregular, cheio de buracos e poças d'água. Os faróis do carro mal conseguiam iluminar a escuridão densa que nos engolia. De repente, o passageiro levantou a mão e apontou para uma bifurcação à esquerda, uma trilha ainda mais sombria que se perdia entre árvores retorcidas e galhos secos. "É por aqui", disse ele. A voz agora um sussurro rouco que parecia vibrar no ar. Senti um nó na garganta. Aquela estrada não parecia levar a lugar nenhum habitado. Era um caminho sinistro, que me dava a impressão de estar nos levando para o meio do nada. Mas o olhar penetrante do homem, fixo em mim pelo retrovisor, me intimidou. Obedeci, virando o volante com as mãos trêmulas. Avançamos lentamente pela trilha, o carro balançando e raspando em pedras soltas. As árvores pareciam esqueletos retorcidos, seus galhos arranhando a lataria do pálio como unhas espectrais. Sombras dançavam ao redor do carro, criadas pelo movimento dos faróis e pela neblina que começava a adensar. O ar estava pesado, carregado de uma umidade fria e de um cheiro estranho, como terra molhada e algo mais,
algo indefinível e perturbador. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, avistamos na penumbra a silhueta imponente de um casarão antigo. Ele se erguia solitário no meio da escuridão, com janelas escuras como órbitas vazias e a pintura descascada pela ação do tempo. Uma névoa densa o envolvia, dando-lhe um ar fantasmagórico. O passageiro pediu para parar em frente ao portão enferrujado, que rangeu morbidamente quando ele o abriu. Um frio intenso invadiu o carro assim que a porta se abriu. Antes de sair, ele se virou para mim e pela primeira vez esboçou um sorriso. Não era um sorriso amigável, mas sim uma careta sinistra que revelava dentes amarelados e pontudos. Seus olhos brilhavam com uma intensidade fria e cruel. "Obrigado pela carona, Carlos", disse ele, meu nome saindo de seus lábios como um sopro gelado. "E cuidado na volta, pode ser que você não esteja sozinho." Ele desapareceu na névoa, caminhando lentamente em direção à casa sombria, sua figura se fundindo com as sombras. Fiquei ali, paralisado pelo medo, observando o casarão fantasmagórico. Tentei ligar o carro, mas o motor tossiu e morreu. O rádio estava mudo, sem sinal. De repente, um estrondo violento ecoou da casa, seguido de um grito agonizante que cortou o silêncio da noite. Meu coração disparou. Naquele instante, a chave na ignição girou e o motor finalmente roncou, como se tivesse voltado à vida por um milagre. Pisei fundo no acelerador, fugindo daquele lugar amaldiçoado o mais rápido que pude. Olhava incessantemente pelo retrovisor, esperando ver alguma coisa, alguma sombra me perseguindo. A sensação de estar sendo observado era sufocante. Cheguei em casa em estado de choque, pálido e tremendo. Tomei um banho quente, mas o frio parecia ter se instalado nos meus ossos. Deitei na cama, mas as imagens do casarão, do sorriso do passageiro e do grito ecoavam na minha mente. Naquela noite, o sono não veio. E desde então, jurei para mim mesmo que nunca mais aceitaria corridas para lugares desconhecidos, principalmente à noite. Aquela carona para o sítio dos Pinheiros se tornou um pesadelo constante, uma lembrança sombria de que nem tudo que se move pelas estradas de Guarulhos é deste mundo. Noite adentro, a chuva torrencial castigava o para-brisa, transformando as ruas de Guarulhos em rios escuros. Eu estava no meu turno noturno como motorista de aplicativo e, a essa hora, por volta das 3 da manhã, os passageiros eram poucos e geralmente um tanto estranhos. Recebi um chamado para uma corrida numa rua sem saída, um tanto afastada e mal iluminada. O nome do passageiro era Anônimo. Já era um mau presságio, mas a taxa da corrida era alta e eu precisava do dinheiro. Cheguei ao local e lá estava ela, uma mulher pálida e vestida com roupas escuras, sentada sozinha na calçada. Ela parecia não ter se molhado com a chuva. "Boa noite", eu disse, tentando quebrar o silêncio pesado que pairava. Ela apenas acenou com a cabeça e entrou no banco de trás. O destino era um cemitério antigo, no outro lado da cidade. Meu estômago revirou, mas eu mantive a compostura. Durante a viagem, o silêncio dela era quase palpável. De vez em quando eu a observava pelo retrovisor e tinha a impressão de que ela não estava respirando. Seus olhos, mesmo no escuro, pareciam brilhar com uma intensidade fria e distante. O ar dentro do carro ficou pesado, denso e um cheiro estranho. Uma mistura de terra molhada e algo putrefato começou a se espalhar. Chegamos ao cemitério. As grades estavam abertas, o que era estranho para aquela hora da madrugada. Ela me deu o dinheiro da corrida, notas velhas e úmidas que pareciam ter sido desenterradas, e desceu do carro. Em vez de ir para a entrada principal, ela se dirigiu a um túmulo antigo e desmoronado, com uma cruz torta. De repente, uma névoa densa e esverdeada começou a subir do chão ao redor dela. Pelo retrovisor, eu vi a mulher se virar para mim
Seus lábios se moveram em um sorriso distorcido, revelando dentes afiados e escurecidos. Seus olhos brilhavam ainda mais intensamente e a névoa a engoliu. O carro estremeceu e o rádio chiou, sintonizando uma frequência estranha com vozes sussurrantes e distorcidas. Arranquei o carro dali o mais rápido que pude, com o coração batendo descompassadamente. As notas que ela me deu estavam desintegrando nas minhas mãos, transformando-se em pó e um cheiro doce e enjoativo de flores murchas. Cheguei em casa exausto e apavorado. Nunca mais aceitei corridas com o nome Anônimo. E sempre que chove forte de madrugada, ainda sinto o cheiro de terra molhada e putrefato. E me pergunto, quem ou o que era aquela mulher?